Glória a Deus. Vamos nos ver na celestial Sião. Amém? Glória a Deus por isso. Aproveitando que os irmãos estão de pé, Evangelho que escreveu João capítulo 2. Vamos continuar dando liberdade para o Espírito Santo trabalhar no nosso meio. Vamos glorificar, vamos clamar a Deus. Mesmo em meio à pregação você pode adorar. Você pode buscar, porque Ele não é um Deus ausente. Ele é um Deus que está no nosso meio. Ele está exatamente nesse momento no nosso meio, querendo ouvir o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos continuar em clima de adoração. Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João, capítulo 2. A seguir diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estavam ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de águas essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhes: Todo homem primeiro põe ou serve o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o vinho bom. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Pode tomar assento, irmãos. Esse é um texto bem conhecido de toda a igreja. Esse é o primeiro milagre que Jesus fez na terra. João, o discípulo João, ou o amado discípulo João, ele tem um diferencial entre todos os outros evangelhos. Ele é o evangelho que vai explicar que Jesus é realmente o Filho de Deus. E interessante que João não começa falando de Jesus na terra. João começa em João capítulo 1 falando de Jesus antes da existência, de Jesus no céu. Ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele começa a falar que existia um Jesus antes mesmo de encarnar. Na verdade, se você observar o capítulo 1 e versículo 1 de João, é mais antigo que o capítulo 1 e versículo 1 de Gênesis. Porque no capítulo 1 e versículo 1 de Gênesis começa já dizendo: No princípio Deus criou o céu e a terra. Só que os anjos foram criados antes. E João era uma pessoa de intimidade. Sabe aquela pessoa que você conta seus segredos? Sabe aquela pessoa que você confia? Assim era Jesus e João. João era uma pessoa que andava com os mestres. Sempre. Se eu perguntar para vocês o nome dos apóstolos ou dos discípulos, você não vai dizer todos eles. Mas 3 têm destaque: André, João e Pedro. Ou Pedro, Tiago e João. É automático. Sempre vem à mente, quando eu pergunto para você, cita os discípulos, você vai falar Pedro, Tiago e João. Porque sempre eles estavam junto com Jesus. Ele estava sempre caminhando ao lado, ele estava sempre marcando presença, dizendo: Mestre, eu sou discípulo teu, eu estou aqui, eu vou aprender contigo. Muitos se dispersavam, João não. E João, quando começou a escrever o evangelho, ele entendia o que ele escrevia.
Ele entendia o que estava falando. E ele começa a falar de Jesus antes mesmo de Jesus nascer. E após ele explicar quem era Jesus, o Filho de Deus, porque Jesus tinha duas naturezas. A natureza terrestre. Jesus era 100% homem. Muitos falam que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Na verdade, em carne, Jesus era 100% homem. Mas a alma de Jesus, ele era 100% Deus. Ele apenas estava usando um corpo humano, um corpo corruptível, para dizer: é possível vencer o pecado. É possível vencer aqui na terra a hoste maligna. É possível nós vencermos as batalhas aqui embaixo. E antes mesmo de falar no milagre de Jesus, ou de citar Jesus, João vai falar sobre João Batista, aquele que batizava. João está tentando explicar que ele era o Messias, que ele era o Cristo que estava por vir. Isso era necessário, porque senão o povo da época não ia entender quem era Jesus. E ele começa a escrever acerca de João Batista, ainda no capítulo 1. E ele começa a dizer: olha o que está escrito lá em Isaías. Olha o que João Batista profetiza. Aquele que vem aplanar o caminho. Irmão, já deixa eu te falar uma verdade no começo. Não importa a dificuldade que tem na tua vida, a tribulação, a montanha, Jesus é poderoso para aplanar toda e qualquer dificuldade. E antes mesmo de chegar a Jesus, João Batista já pregava esse que há de vir. E antes de chegar no capítulo 2, ele explica que Jesus foi para ser batizado. E quando ele foi para ser batizado por João Batista, você vai ver o único pedaço na Bíblia que você consegue ver a Trindade. Você vê o Pai no céu dizendo: esse é meu Filho amado e quem me comprazo. Você vê o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E você vê o próprio Cristo nas águas, mostrando o que era para ser feito. Quando nós falamos do texto de João, nós falamos de intimidade. Nós falamos de corpo a corpo. Por isso que eu gostaria que você ficasse bem à vontade com Cristo nessa noite. Fale com Ele como se Ele fosse uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele está no nosso meio. Fale com o Espírito Santo sem rodeios. Muitas vezes nós colocamos um Deus tão grande, mas tão distante. Nós falamos: Senhor Deus, Pai eterno. Colocamos Deus na eternidade. Colocamos Deus lá em Júpiter, em Platão. Não, irmãos, Deus está no planeta Terra, na Içara, no meio da igreja. Ele merece ser glorificado, Ele merece a tua atenção essa noite. E após João relatar todos esses fatos acontecidos, ele começa já a falar do primeiro milagre. Interessante, o primeiro milagre ele tinha que ser acontecido nesse exato momento. Porque após Jesus Cristo chamar os 12 discípulos, teve um incrédulo no meio. E todo mundo pensa que incrédulo era Tomé, não era, irmãos? O principal incrédulo no começo era Natanael. Quando ele foi chamado debaixo da árvore, ele não creu. E quando Natanael chegou com Jesus para ter a noção do seu chamado e confirmar a sua chamada, Jesus Cristo disse: olha, eu te vi debaixo da figueira. E eis que vou fazer milagre, tu vai ver a minha glória. E nisso tem que ser por pouco tempo, porque um incrédulo não pode ficar muito tempo no meio do bolo. Um incrédulo com uma maçã ou uma laranja podre, ela vai fermentar as outras. Então o milagre tinha que ser feito quanto antes. E após Jesus escolher os 12 discípulos, daí sim nós vamos entrar no capítulo 2. Daí Jesus já tem passado 3 dias. Eu fico imaginando o que Jesus falou com seus discípulos por 3 dias. O começo é bem claro, e ao 3º dia fizeram uma bodas. Logo após ter escolhido os discípulos, Jesus leva eles, chama para o corpo a corpo e diz: olha, eu vou mostrar um milagre para vocês. A minha mãe está no aniversário, e eu vou lá, porque eu fui convidado. Irmão, preste atenção nessa frase. Jesus só entra na tua vida se for convidado. Ele só vai entrar na tua casa se ele for convidado. Ele vai entrar face a face contigo se ele for convidado. Eu vou remeter João já velhinho, lá na ilha de Apocalipse, quando ele escreve a carta às igrejas da Ásia, ele diz:
olha, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do vosso coração, entrarei em sua casa, cearei convosco e vós comigo. Nosso Deus é um Deus educado. Ele bate a porta. E ele só entra se for convidado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aconteceu nesse casamento que não poderia acontecer. Acabou-se o vinho. Vinho na tradição judaica é sinal de alegria. Tem um provérbio judaico que diz: sem vinho, sem alegria. Era automático para o judeu. Uma festa sem vinho era uma festa sem alegria. Ainda que tudo pudesse acontecer de melhor na festa. Ainda que pudesse ter as melhores especiarias. Ainda que pudesse ter os melhores alimentos. Ainda que os convidados mais chegados sempre estivessem à festa. Mas na tradição judaica, o vinho era o principal da festa. Era o que dava alegria para todos na festa, era o vinho, é a tradição. Você já imaginou você fazer uma festa na sua casa? E de repente acaba a comida? Como é que você se sentiria? Acabou a Coca-Cola, que crente não bebe, né, irmão? Mas Coca-Cola é de Deus. Acabou a comida, como é que você vai se sentir? Você vai procurar algum lugar para comprar uma comida? Você vai procurar fazer algo a mais? Você vai procurar fazer alguma coisa a mais para os seus convidados? Porque você é o anfitrião. Agora você imagina a aflição dos noivos. Acabou o vinho, acabou a alegria. E o casamento da época não era que nem o casamento de hoje. O casamento de hoje como é que funciona? Uma celebração, uma festa, vai todo mundo embora. Na época o casamento durava 7 dias. Existia uma preparação gigantesca para a cerimônia. Não era uma cerimônia feita de qualquer maneira, de qualquer forma. Era uma cerimônia que precisava ser feita com muitos cuidados, porque ela era muito longa. Precisava de muito alimento, de muita bebida. E Jesus chega na casa. É interessante, quando Jesus chega na casa, sempre alguma coisa acontece, irmãos. Sempre alguma coisa acontece. Você nunca vai ver Jesus perdendo a viagem. Você nunca vai ver Jesus chegando numa casa e deixando esse pessoal sem bênção. Você nunca vai ver Jesus reunindo uma multidão e despedir a multidão sem receber a bênção. Se você veio aqui essa noite, é porque Deus tem bênção para a tua vida. Jesus não te trouxe aqui à toa. O Espírito Santo não tocou no teu coração para vir essa noite aqui à toa. Deus quer falar ao teu coração. Deus quer aplanar o que for preciso para que Ele possa fazer morada na tua vida. E para isso Jesus faz o que for possível e impossível. 3 dias tinham se passado, Jesus chegou ao casamento. Cerca de 14 quilômetros a diferença. Da onde ele estava com os seus discípulos para onde foi a festa do casamento. Não deu muito espaço de distância. Jesus chegou descansado. E na nossa vida é assim, irmãos. Muitas vezes nós estamos em meio a uma festa, estamos no meio de uma alegria. Nós estamos com uma felicidade tremenda, mas daqui a pouquinho vem alguma coisa e destrói a nossa felicidade. Muitas vezes vem uma catástrofe e estraga a nossa alegria. Vem alguma tristeza e nenhum crente está imune de qualquer tristeza. E você olha para Cristo e diz: Cristo, por que comigo? Por que isso me atingiu? Por que isso na minha vida? Por que isso na minha família? Por que isso com meu filho? Por que isso no meu emprego? Mas é necessário, irmãos, nós entregarmos tudo a Cristo. A nossa dificuldade completa, dizer: Cristo, está na tua mão, eu preciso de ti. Toma, a dificuldade é tua, porque eu não consigo resolver. Existem dificuldades que é só para Cristo, irmãos. Não adianta você buscar em lugar nenhum. O mundo ele só tem prazer. O mundo não tem felicidade. E existe uma diferença grande entre felicidade e prazer. O prazer ele é momentâneo. Agora quando Cristo traz felicidade é por inteiro. Ele transforma por completo. E todo mundo no casamento estava esperando, como o irmão Zé falou aqui, um negócio sistemático. Eu
vou fazer um casamento do jeito e vou terminar do mesmo. Sabe aquelas temáticas, irmão? Você vai sempre para casa pela mesma rua. Você tem 1000 peças de roupa, mas você só usa uma. Você tem o costume de fazer sempre a mesma coisa, no mesmo horário, no mesmo dia, com as mesmas pessoas e nunca muda. E esse casamento estava pronto para ser um casamento tradicional. Um negócio interessante que eu vejo Jesus trabalhar são as talhas. A Bíblia diz que tinham 6 talhas. E dessas 6 talhas, cada talha media de 2 a 3 metretas. Cada metretas é 40 litros. Então cada talha tinha de 80 a 120 litros. Quando Jesus multiplicou, ele não multiplicou apenas alguns litros. Foram centenas de litros de vinho. Isso quer dizer que quando Jesus entra na nossa vida é felicidade plena, é exorbitante. Ele manda encher até a boca, disse: olha, enche bem porque a alegria vai ser completa, não vai faltar nada. A minha presença está nesse lugar e a glória do meu Pai vai ser manifestada nesse momento. Deus tem um momento para todas as coisas. Deus, Ele conhece a tua dificuldade, Ele conhece o teu dia. Ele conhece a vírgula do teu coração. Ele conhece as tuas lágrimas. Ele sabe o que te aflige, irmãos. Mas é necessário nós nos entregarmos a Ele. Ainda que nós nos achamos impuros, ainda que nós nos achamos os piores, a Bíblia diz que as talhas eram para purificação. As talhas não eram para botar vinho. A talha servia para lavar os pés e as mãos. A purificação do judeu consistia quando ele chegava no local. Primeiro lava-se as mãos. Por último, lava-se os pés, porque o pé do judeu é considerado como se fosse algo imundo. E também fazia parte da higienização. Caminhava-se muito. Quando chegava num lugar, lavava-se os pés. A talha não era para vinho. A talha não era para trazer alegria. A talha não era para nada disso. Mas isso mostra, irmãos, que Deus ama o sujo, o impuro. Isso mostra que Deus usa aquilo que muitas vezes nós pensamos que é inadequado, aquilo que é insuficiente, aquilo que nós não damos valores. Jesus usa de uma forma que nós não entendemos. Quantas vezes, irmãos, nós perguntamos: Deus, por quê, por quê, por quê? Nós vemos nossa aflição em Cristo e parece que nada se resolve. Deixa eu explicar uma coisa, irmãos. Quando Cristo chega no local, pode haver lágrimas, mas é lágrimas de arrependimento. Pode haver lágrimas, mas é lágrimas que vai ser convertida em alegria. Aonde Jesus chega, a bênção acontece. Sempre. Mas como é que muitos lugares, irmãos, você pensa assim, muitos lugares eu vou e a bênção não acontece? É porque muitas vezes nós não estamos atentos ao Espírito Santo, nós não estamos atentos ao chamado de Deus. Nós não conhecemos a Cristo como Ele é. Veja que momentos após isso, os discípulos, Ele manda os discípulos subirem no mar para atravessar o mar da Galileia. Quando chega no meio do mar, tem uma tribulação tremenda. Os discípulos já tinham ouvido Jesus com as suas parábolas, já tinham visto o milagre do Caná da Galileia. Eles conheciam Jesus, mas não acreditavam 100% no Cristo e não conheciam Cristo 100%. Quando veio a tribulação, eles foram tirando água do barco. A Bíblia diz que a água entrava e eles tiravam para não ficar naufragiado, para o barco não afundar. E no momento de desespero, eles foram acordar Jesus. E no momento que eles foram acordar Jesus, Jesus disse: olha, o que vocês têm? Vocês são tímidos na fé. E ele deu um sinal de ordem, um mandato de ordem, disse: aquieta-te, vento, calma, mar, para tudo. E os discípulos falaram: quem é esse? Que até o vento e o mar lhes obedecem. Eles conheciam Jesus, eles andavam com Jesus, mas não sabiam do que Jesus é capaz. Meus irmãos, Jesus é capaz de mudar o universo a teu favor. Ele mandou parar o vento, se possível, Ele pode mandar parar o sol a teu favor.
Ele pode retroceder o tempo, Ele pode inverter a situação. Ele faz tudo pela minha e pela tua vida. Ele transforma tristeza em alegria. Ele transforma doença em saúde. Ele transforma depressão em esperança. Porque Ele é Deus, porque Ele pode. Ele pode fazer tudo. Então glorifique ao Senhor, porque Ele está aqui essa noite para te atender. Ele está ouvindo o teu clamor, a tua oração, a tua petição. Mas é necessário nós nos entregarmos a Ele. É necessário nós nos lançarmos aos pés dEle. E muitas vezes nós estamos no meio de uma multidão e nós não somos abençoados. Nós olhamos, como é que Deus abençoou aquela pessoa e não me abençoou? Eu estou no mesmo culto. Parece que eu vejo Isaías entrando no templo. E quando ele entra no templo, ele tem uma visão. Ele vê Deus sentado no alto sublime trono e os serafins voando em cima do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A visão é linda, mas não foi para todos. A visão é para aqueles que buscam ao Senhor. A visão é para eles que clamam a Deus. A visão é para aqueles que vêm com o culto com a intenção de encontrar a Deus e buscar ao Senhor. Nós podemos estar todos no mesmo local, mas todos estamos em espírito diferente. O espírito é o mesmo, a liberdade é diferente. Se você der liberdade e entender o que Cristo veio fazer na terra, a sua vida vai ser 100% transformada. Isso não é profecia, irmão, isso é palavra de Deus, é profecia falada. Deus falou amém. Deus me incomodou com algumas palavras para trazer para vocês. E eu lutei contra, tinha outras, mas disse, não, eu vou levar o que Deus mandou. Deus não quer que nós vivemos de qualquer maneira, de qualquer modo. Deus precisa, irmãos, que nós tenhamos prazer em viver. Deus não quer que nós vivamos esperando a morte, esperando que o dia passe, esperando que o mês acabe. Nós sempre estamos com a expectativa no futuro, nós nunca temos um presente abençoado. Deus tem prazer com que nós vivamos alegremente. Deus tem prazer na tua alegria. Deus tem prazer no teu sorriso. Deus tem prazer em abençoar a tua família, o teu financeiro, o teu trabalho. Deus tem prazer em mudar a tua vida, em mudar o cativeiro. Deus tem prazer nisso, irmãos. E Ele entendeu que a festa precisava de vinho. Toda festa precisa de alegria. Aleluia. Toda festa precisa do Senhor. A diferença é que muitas vezes nós estamos numa festa, mas nós não levamos o problema para quem deve se levar. Se você tem um problema, se você tem algo que inquieta teu coração, se você tem algum tipo de doença que os médicos enrolam e não conseguem resolver, entrega para Jesus. Se você tem alguém da tua família que com palavras você não consegue chegar, entrega essa pessoa para Jesus. Ele é poderoso para moldar. Ele é poderoso para transformar. E todos aqueles que se achegam com fé em Cristo, sempre recebe recompensa da sua fé. Preste atenção nisso, irmãos. Se você chegar com fé no Senhor, o Senhor vai te abençoar. Mas para isso, é necessário que nós nos achegamos até Ele com fé. Maria pensava que mandava em Jesus. Eu acho muito interessante isso. Ela chegou e disse, meu filho, acabou o vinho. A parte humana.
Disse: mulher, o que tenho eu contigo? Tu não sabe que espiritualmente eu sou órfão de mãe? Na terra eu sou órfão de pai, mas espiritualmente eu sou órfão de mãe. Eu só tenho pai. O que tenho eu contigo, mulher? E muitas pessoas falam que Jesus respondeu para Maria de forma inteligente, de forma grotesca. Não, isso era um tratamento da época. Toda vida que se chamava alguém de mulher é porque você estava honrando o sexo feminino. A pessoa era honrada quando era chamada de mulher. E Jesus disse: olha, eu te honro, mas não tem como te obedecer. Não é chegada a minha hora. Falou para ela. Talvez não era o mesmo instante. Mas lembra que ele fez uma promessa para Natanael? Ele disse: meu filho, tu vais ver minha glória. E no meio não pode ser incrédulo. Está no momento de eu exercer a minha glória. Agora você vai ver o que é milagre. E ele disse: olha, enche as talhas até a boca, enche bem. E todos encheram. E naquele momento o vinho entrou no lugar da festa. A tristeza se converteu em alegria. Eu penso que a família do noivo estava desesperada. Se Maria sabia que tinha acabado o vinho, é porque tinham passado para ela. Toda a festa tinha um responsável pelo vinho. E disseram: olha, ela não manda nele, mas ele conhece. Se Jesus foi convidado para a festa, é porque nós tínhamos uma relação interfamiliar. E interessante que os discípulos eram tudo novinhos, irmãos. Apenas 3 dias de relacionamento com Jesus. Mas eles passaram a testificar. E passaram a conhecer o Cristo, que faz milagres. E sabe por que ele faz milagre, irmãos? Porque ele ama o pecador. Deixa eu te contar talvez seja um segredo, para muitos segredo, para outros não. Jesus não ama quem você vai ser. Jesus ama quem você é. Aleluia. Aleluia. Jesus não ama o santo, Jesus ama o pecador. Jesus ama o pecador, a pessoa frágil, que é a pessoa que ele ama. Ele veio na terra, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É aquele que nele crê, mas não é qualquer um, é o pecador. Eu vejo muitas vezes nós, crentes cristãos, criticando muito. Aconteceu um caso recentemente na Içara de estupro. E eu vi nas redes sociais muitos crentes indignados. Se pudesse, eu acho que bateriam no rapaz. Ei, irmãos, Jesus ama ele. Lá onde ele está, Jesus ama ele. Jesus é misericordioso. Ele não olha para a tua aparência, ele olha para o teu coração. Ele não olha para a tua roupa, ele olha para a tua alma. Ele consegue ver além. Jesus consegue te enxergar por dentro. E ainda quando estava no céu, ele olhou uma turma de pecador, uma turma de incrédulos, e disse: olha, eu vou mostrar para eles que é possível fazer a vontade de meu Pai. Eu vou descer lá, hoje eu sou o verbo no céu, mas eu vou mostrar que eu também sou verbo na terra. E disse: eu vou morrer por eles. Imagina se seu filho diz isso para você hoje. Se mãe, pai, que foi, meu filho? Eu decidi que eu vou morrer hoje. Como assim, meu filho? Tu vai morrer? Vou morrer crucificado. Crucificado? Vou levar umas chicotadas, muitas. Algumas vão chegar nos ossos. Mas eu vou morrer. Você deixaria? Você ficaria feliz? Ia chegar o momento que o filho ia dizer: não, eu não vou morrer pelos bons. Mãe, pai,
Sabe aquele que estrupou lá? Sei, meu filho. Eu vou morrer por ele. Mãe, pai, tu conhece lá a Avenida Centenário? Conheço. Tem umas prostitutas lá, homossexuais. Eu vou morrer por eles. Aleluia. Você sabe o beberrão, aquele que usa drogas, aquele desprezado que ninguém quer. Fala, meu filho. É por ele que eu vou morrer. Por aquele que não vale nada. Irmãos, nós não valíamos nada, mas Jesus nos comprou por um bom preço. Ele deu seu sangue para que nós pudéssemos ser lavados. Ele deu seu sangue, Ele nos perdoou antes mesmo que nós pudéssemos ter pecado. Jesus te ama de uma forma que você não entende. Jesus te ama mais do que seu marido, do que sua esposa. Jesus te ama muito mais que o teu pai e que a tua mãe. Jesus te ama mais que qualquer pessoa nessa terra, Ele te ama. E quando Ele levou a sua cruz, Ele não disse um ai. Como uma cordeiro mudo levado ao matadouro. Ele levou sua cruz por mim e por ti. Porque Ele sabia que nós não seríamos capazes de cumprir o propósito na terra. Jesus quer nos abençoar. Mas nós precisamos dar um passo a Ele. Nós precisamos fazer como noivo, recorrer a alguém. Em vida, encontrou a mãe do Messias. Maria pediu para Jesus. E Jesus atendeu ao pedido e atendeu à vontade dos noivos. Dizendo, haverá alegria nessa festa. Haverá alegria nessa casa. Haverá gozo. Se coloque de pé, irmãos. Eu quero convidar todos, que de alguma maneira precisa de uma transformação na sua vida, na área familiar, na área financeira, na área espiritual, para que Jesus possa realizar o milagre na tua vida. Porque todo o milagre que foi realizado nas Escrituras, irmãos, todos saíram do seu lugar e vieram até Jesus. Então você neste momento, saia do seu lugar e venha à frente. Vamos clamar junto a Jesus. Vamos dar o nosso passo de fé e dizer, Jesus, eu quero mais de Ti. Vou começar pela área espiritual, irmão. Você que quer ser mais espiritual, orar mais, buscar mais a Deus. Você que já é crente, venha à frente. Vamos orar a Deus. Aleluia. Glorifica ao Senhor, irmãos. Venha glorificando, clamando o nome dEle. Dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Nós precisamos dar um passo de fé na nossa vida. Dizer, Senhor Jesus, eu só tenho água. Eu só tenho tristeza, mas eu sei que Tu és a fonte da alegria. Eu sei, Jesus, que Tu és a fonte da bênção. Jesus, eu sei o que Tu faz, nem o médico faz. Jesus, eu sei que a alegria que Tu tens, ninguém tem. Jesus, nós precisamos de Ti. Todos nós precisamos de uma mudança verdadeira na nossa vida. Eu queria perguntar se aqui na frente ou lá atrás tem alguém que não professa a fé evangélica, não é cristão e quer neste momento aceitar Jesus. Levante sua mão. Todos da casa, né? Saiba, irmãos, que para recebermos o milagre, que para recebermos a bênção, é necessário um passo de fé. É necessário que nós saímos da nossa zona de conforto e nós venhamos até Cristo. Ele tem o melhor para cada um de nós. A Kadosh vai cantar e você adore nesse momento. Adore ao Senhor, irmãos, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Não importam as
orando. E se tem alguém enfermo, levante sua mão, que nós vamos estar, os presbíteros vão estar ungindo. Continue com a sua mão levantada, que os presbíteros vão passar aí para ungir. E aqueles que não têm problema de doença física, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no coração e nesse momento nós vamos clamar ao Senhor. Deus amado, Pai Santo, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Senhor, porque Tu estás no nosso meio, Senhor Jesus. Assim como Tu se fez presente naquela festa, Senhor, nós sabemos que Tu estás aqui, Senhor Deus. Pai amado, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa Teu povo, Pai querido. Transforma, Pai, transforma as famílias, Senhor Jesus. Transforma as vidas, Senhor, transforma o coração, ó Pai. Transforma o espiritual, Senhor Jesus, oh aleluia. Oh Espírito Santo, leve Teu povo neste momento a Te glorificar. Leve Teu povo neste momento a clamar a Ti, a Te adorar verdadeiramente, a aumentar sua voz. Oh Santo de Israel, Tu estás no nosso meio. Abençoa a Tua família, Senhor Deus. Nós estamos aqui porque nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos na Tua misericórdia, no Teu poder, no Teu milagre, Senhor Jesus. Aleluia. Pai amado, se existe alguém enfermo, Senhor Deus, eu declaro a cura agora, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Toca nessas almas, Senhor Jesus. Toca na Tua família, Senhor Deus. Oh Pai, Espírito Santo, aleluia. Tu que falaste, Senhor, onde tivesse enfermo, que os presbíteros ungissem, Pai. Nós estamos cumprindo o que Tua palavra diz, Senhor Deus, e determinando cura sobre o Teu povo, Pai. Determinando bênção, Senhor Jesus. Que ninguém, Pai, volte para a sua casa, Pai, do mesmo modo que chegou, Senhor Jesus, mas que a alegria transborde em suas vidas, Senhor Jesus. Que o Teu povo passe a ter uma visão espiritual, Senhor Jesus, de tudo aquilo que Tu queres para a vida dos Teus filhos, Pai. Eu declaro agora, Senhor, a bênção, Senhor, na vida dos Teus filhos, Pai. Abençoa, Pai, e realiza o milagre, Deus. É o meu pedido, Pai, no nome de Jesus.